Muito obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento todos os participantes na pessoa do Dr. Rafael Câmara, que é o secretário incumbido de cuidar dessa matéria. Cumprimento o Ministério da Saúde pelo material apresentado e pela iniciativa de submeter esse material a esta discussão. Eu gostaria de relembrar que essa questão da interrupção da gravidez oriunda de estupro, ela sofreu algumas evoluções ou modificações ao longo do tempo. Eu me formei em 1996 e quando eu me formei e passei a advogar praticamente imediatamente, a mulher estuprada precisava, né, fazer um boletim de ocorrência, fazer um requerimento de autorização judicial para poder realizar essa interrupção. Eu acompanhei situações drásticas de adolescentes grávidas, estupradas por parentes, nos corredores dos fóruns, aguardando um magistrado autorizar o procedimento de interrupção da gravidez, que estava autorizado já por lei. Então, eu presenciei situações de verdadeiros abusos de autoridade, e, em virtude desses muitos casos, houve essa modificação e a palavra da mulher vítima de estupro passou a valer para fins da realização dessa interrupção. Por que eu estou fazendo esse resgate histórico? Muitas pessoas criticam essa modificação, eu vejo como uma evolução, tá? À luz da proteção da mulher vítima. Mas por que eu estou fazendo esse resgate histórico? Porque um dos argumentos que todos nós que lutamos por essa evolução, né, levantamos na época, foi que depender de uma autorização judicial, de um alvará, de uma investigação, poderia tornar a possibilidade prevista na lei de interromper aquela gravidez letra morta. Porque muitas vezes, quando a tal autorização saía, a pessoa já estava com 6 meses, 7 meses, 8 meses de gestação, o que tornava o procedimento absolutamente inviável. Naquela época, era inimaginável, né? Vamos dizer assim, aplicar uma substância no bebê que estava praticamente pronto para nascer. Então, o argumento de não mais exigir a busca de uma autorização, uma investigação, foi justamente permitir que a interrupção ocorresse no início da gestação, né? Tão logo a mulher, depois de violada, tomasse conhecimento da gestação. Haja visto esse resgate histórico, é absolutamente incoerente que nós possibilitemos interromper gestações oriundas de estupros em fases avançadas, né? Na medida em que a legislação prevê a possibilidade, na medida em que a prática jurídica foi alterada para viabilizar essa interrupção no início da gestação, juridicamente falando, sistematicamente falando, é insustentável permitir essa tal interrupção em decorrência do estupro em fases avançadas da gestação. Então, já fica aqui a minha concordância com o Ministério da Saúde em estabelecer um prazo limite para as bioéticas, tá? Para determinar se um feto com 6 meses desculpa o termo, tá? Porque isso é debatido nos acordos, é lixo hospitalar ou se já é um cadáver com dignidade para ter uma cerimônia fúnebre e, por conseguinte, passível, né, de ser objeto de uma ocultação. Então, tudo isso para dizer que o Ministério da Saúde acerta quando faz essa discussão para estabelecer limites no momento dessa interrupção. O Ministério da Saúde também acerta ao orientar que o estupro seja notificado às autoridades, tá? Por quê? Porque realmente
A partir do momento em que a palavra da mulher passou a valer de forma absoluta, e eu defendo isso, os estupradores, sobretudo aqueles que se valem do ambiente familiar, da intimidade do grupo, eles estão numa situação muito confortável, porque eles engravidam a vítima vai ao sistema de saúde, interrompe, a vítima volta para ser novamente vítima de crime sexual. E aquela situação não é apurada, não é investigada. Então, eu cumprimento o Ministério da Saúde por esta orientação. Mas, de maneira muito respeitosa, eu critico o material num ponto, e óbvio que eu precisaria de muito mais tempo para que nós pudéssemos descer aos detalhes técnico-jurídicos. Não acho inteligente, não acho prudente, não acho adequado que o Ministério da Saúde insista nessa discussão de ter ou não ter aborto legal. Se a interrupção da gravidez, no caso de anencefalia, no caso de gestação oriunda de estupro, no caso de risco de morte, se ela é crime ou se ela não é crime. Se é só uma questão de punibilidade. Por que não é, vamos dizer assim, oportuna essa discussão num material direcionado a médicos? Porque nem mesmo entre os profissionais do direito há unanimidade acerca dessa temática. E eu não estou falando apenas do aborto em si, senhores que aqui nos ouvem. Eu estou falando sobre o conceito de crime. Se os senhores levantarem os melhores manuais no Brasil e no mundo, nos quais se debate o conceito de crime, vão encontrar autores que defendem que o crime é tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, que integra a punibilidade. Tem autores que defendem que é tipicidade, antijuridicidade, sem a culpabilidade, onde está a punibilidade. Outros separam em 4, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade fora. Então, assim, é um vespeiro, com todo respeito, que não tem por que o Ministério Público, o Ministério da Saúde adentrar. Porque, ao adentrar, abre margem para críticas que têm respaldo jurídico, né? E acaba desviando o foco do que é importante, que é a orientação para o profissional que está na ponta de como proceder diante de um caso concreto. Eu me permito, peço 30 segundos para finalizar. Um outro ponto que não é oportuno num documento clínico, a discussão sobre aborto, infanticídio, né? No direito penal, ela é uma discussão que, de certa forma, está pacificada. Quando é antes do nascimento, é aborto. Quando inicia o nascimento e a mulher está em estado puerperal, passa a ser infanticídio. Se não tem estado puerperal, começou o nascimento, já é homicídio. Então, são situações jurídicas, do ponto de vista do direito penal, que estão assentadas. Por exemplo, no direito penal, não existe a figura do feticídio. Nós podemos debater, 11 minutos, e só para aqui avisar. até ouvi o Girão, já me passaram aqui ideias de propositura de alterações no Código Penal que seriam muito saudáveis para esse nosso debate, tá? Nós podemos debater alterações legislativas a serem propostas com o fim de tornar mais sofisticada a previsão da legislação, porque um dos palestrantes que me antecederam, inclusive disse, em 1940, né, nós tínhamos uma medicina, hoje nós temos outra, então talvez precisemos sofisticar a legislação penal. Mas neste documento, penso eu, vou fechar, um segundinho, vou fechar. Neste documento, penso eu, os técnicos do Ministério deveriam, com todo respeito, fugir dessa discussão.
se o aborto é crime, se não é crime, se é legal, se não é legal. Vamos trabalhar com as possibilidades que há, vamos orientar os profissionais que estão na ponta, né? Vamos sensibilizar esses profissionais para apresentarem para todas as mulheres a possibilidade da entrega legal, isso está no documento. Agora, quando o Ministério entra numa discussão que é polêmica, né, acaba gerando uma reação, né, com a qual eu não concordo. Todos sabem que eu sou contra a legalização do aborto, todos sabem que eu defendo a legislação vigente, mas quando o Ministério insiste em fazer determinadas afirmações, gera uma reação que não faz com que a discussão evolua e pode Deputada, fazer com que a prática... 2 minutos e 45, desculpe. Precisamos concluir. Recrudesçam. Muito obrigada. Desculpa a interrupção.